E aí, devs, como que está vocês? Tudo bem? Então, bora lá para mais um vídeo que hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que é o seguinte. O que é esse desenvolvedor back-end? Vamos começar com um contexto aqui do seguinte. O que seria a questão de ser um back-end? O que essa palavra significa? É algo por trás, né? É aquela coisa do tipo, você olha para um carro. E o que é o back-end de um carro, por exemplo? É o motor, é o que está dentro dele ali que vai fazer ele andar. Às vezes você não quer saber nada desse motor, simplesmente você quer ligar o carro e sair. Se é o motor 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, muitas das vezes para as pessoas comuns isso não importa. E é a ideia de ser um desenvolvedor back-end que para o seu cliente, muitas das vezes não vai importar o que você fez ali por trás para fazer aquilo funcionar. Ele quer que aquilo funcione. Então, bora lá. Falando do desenvolvedor back-end, a gente tem que entender o que é ser algo por trás. Então, como que seria? Vamos lá, vamos dizer as coisas que estão por trás de uma aplicação hoje. Uma aplicação normalzinha, vamos, sei lá, vamos colocar uma aplicação de um aplicativo de entrega, alguma coisa assim, aplicativo de comida. Primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai desenvolver uma aplicação hoje, a gente vai olhar para o quê? Para a base de dados. O que eu vou utilizar para salvar esses meus dados? Porque hoje a gente trabalha com coisas em cloud, ou seja, coisas na nuvem, e normalmente a maioria dos aplicativos hoje vai pedir você para ter acesso à internet para utilizar os recursos dele, porque a gente normalmente armazena isso em um servidor. E esse servidor, normalmente, a primeira coisa que a gente olha assim, como back-end, a gente define a database. Por quê? Ela é crucial, porque é através dela que você vai armazenar todos os dados da sua aplicação e ela que vai ser responsável para gravar os dados, entregar esses dados. Então, ela que vai criar essa inteligência, esse fluxo para você transformar os dados dessa database em informações para o seu cliente. Então, é o seguinte, das databases que a gente tem, eu vou citar os dois tipos mais comuns, que é o seguinte, a gente trabalhar com SQL e NoSQL. SQL eu vou citar algumas que pode ser, por exemplo, MySQL, Postgres, entre outros. E aí eu vou citar como SQL uma bem famosa, NoSQL, né, que é uma bem famosa, que é o MongoDB. O MongoDB, temos o Firestore, que é uma database que tem dentro do Firebase, e entre outros. Vou citar esses porque esses são mais comuns aí e o pessoal normalmente já ouviu falar, principalmente de MySQL. Então, o que acontece? A gente definiu a nossa database. O segundo step, hoje, vamos dizer assim, num desenvolvimento atual, a gente não tem acesso direto do nosso banco de dados com o nosso aplicativo ou a nossa aplicação web. Então, normalmente a gente tem um intermediário entre esses dois pontos que a gente chama de API. Então, a API ela é responsável por linkar o seu aplicativo com o seu banco de dados. Por que isso hoje é muito importante de utilizar? Porque através da API é onde você vai abstrair as regras de negócio, é onde você vai fazer a mágica acontecer, vai ser na sua API. A database é super importante, que ela vai guardar os seus dados. Só que só ter dados hoje em dia não adianta nada. Você tem que pegar esses dados e gerar informação para o seu cliente. Então, a partir do momento que eu tenho dados e informação, a gente consegue ter um cliente feliz, vamos dizer assim. Então, o que acontece agora é o seguinte, a gente vai ter essa API. Normalmente, a database é referente ao back-end, ele vai ter influência em qual database vai utilizar, porque o back-end ele vai criar essa camada de API. E essa camada que ele cria, a database que ele escolhe também vai ter um pouco de influência em como as coisas vão ser feitas. Por exemplo, no NoSQL, você trabalha com documentos, então você cria as entidades, joga para o banco. Então, se hoje tem um documento, por exemplo, de um usuário que tem nome e CPF, e você quer criar uma nova versão desse documento com nome, CPF e data de nascimento, você não vai ter que colocar uma coluna nova na sua tabela. Simplesmente você vai mandar esse documento para lá. Então, dependendo de como você trabalha, usar documentos vai facilitar muito o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que isso pode prejudicar. Então, sempre tem um trade-off entre essas databases, você tem que escolher de acordo com a sua aplicação. E como que eu escolho isso, Gabu?
Galera, tem muito conteúdo na internet já explicando a diferença entre uma e outra e quais as vantagens de utilizar uma e outra. Então, é de acordo com aquelas vantagens e desvantagens, você pega os requisitos do seu projeto e você vai conseguir definir. E a questão de ter a SQL é porque você trabalha com tabelas, tem um relacionamento. Então, se você consegue ter umas informações mais fechadas. Não que no NoSQL você também não consiga fazer isso. Só que você tem uma liberdade aqui, às vezes uma restrição aqui. Então, dependendo, isso pode ajudar ou prejudicar. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é as APIs. As APIs que eu te falei é essa comunicação que a gente tem entre a database do nosso aplicativo. E tem um vídeo aqui no canal também explicando como que funciona o aplicativo. E nele eu explico todo esse overview de database, API e aplicação. Então, bora lá. Dado que você vai construir uma API, normalmente hoje a gente ouve muito a palavra REST, API REST, que é uma comunicação HTTP ali entre as pontas. Você faz um request, ou seja, você faz uma requisição para a sua API consulta a sua base de dados te entrega uma resposta, essa resposta você entrega para o seu aplicativo. Normalmente a API também é responsável por fazer a autenticação, então fazer o login do seu usuário, trabalhar com token, que é a questão que a gente trabalha com um token muito famoso, que é o JWT, que ele é um token criptografado ali com os dados do usuário. Você consegue ver os dados desse usuário no jwt.io lá, e aí você tem essa camada de hash, né? Você tem, não é criptografado, você tem um hash, e através desse hash você consegue ter as informações do usuário. Então isso é muito útil, porque na hora que você manda esse token, a sua API sabe qual usuário que ele é e as decisões que ele pode tomar, se ele tem permissão para fazer aquilo ou não. Então toda essa regra de negócio fica nessa API. E esse cara que faz toda essa regra de negócio normalmente é chamado de back-end, porque ele que vai fazer toda essa regra de negócio, vai tratar o erro, vai fazer tudo isso para simplesmente a API consultar, para o aplicativo consultar essa API e dizer o seguinte, eu quero a lista de usuários, eu quero a lista de restaurantes, quero fazer um pedido, manda para ele, ele faz a regra de negócio. O que acontece? A gente abstrai toda a regra de negócio para uma camada acima e ela fica toda responsável por gerenciar todo o seu sistema. E às vezes, muitas das vezes o seu cliente, ele não vai entender o que é essa API, o que isso funciona. Então, normalmente o back-end, por isso que a gente fala, ele está por trás, ele faz aquele tanto de coisa, que tem aquele tanto de código para entregar simplesmente uma requisição ali para o aplicativo fazer. Ou seja, ele vai pedir uma coisa para devolver para ele. O aplicativo não quer saber a regra que está por trás. Ele simplesmente quer, toma isso e me dá isso. Simplesmente ele vai fazer um request e pegar uma resposta. É assim normalmente que funciona uma API REST. Bem básico mesmo, um nível muito baixo que eu estou falando para vocês. Então, o que acontece? Tendo isso, Gabo, eu já entendi. E agora, o que eu poderia utilizar então de linguagem para me desenvolver uma API REST, desenvolver uma API para trabalhar um back-end da minha aplicação? Você pode trabalhar com o JavaScript, que eu já tinha falado, tem o C#, que tem muita coisa também, e dentro dessas linguagens tem frameworks. Mesma coisa que tem uma framework para front-end, tem frameworks para back-end. Então, do JavaScript tem o Nest, que eu utilizo muito, gosto bastante. No .NET, no C# tem o .NET, então que ele tem muita coisa dentro dele ali que vai te facilitar. E tem outras camadas, igual o Entity Framework, que vai criar as entidades da sua tabela, vai facilitar um monte de coisa para você. Então, dado que vocês têm a linguagem, vocês têm a framework, então, Gabo, como é que eu começo, então? Galera, é simplesmente colocar a mão na massa. Eu falo para vocês começar com JavaScript para desenvolver back-end, que ele é mais simples e ele tem muito conteúdo na internet. Até aqui no canal tem um vídeo criando a sua primeira API REST lá, bem simples, que eu crio para vocês, utilizando o RESTify. E é bem legal para você já começar a entender essa comunicação. E é legal também vocês entenderem os métodos de comunicação, que a gente chama de CRUD, né? Que é o POST, o GET, o DELETE e o UPDATE. Você entendendo como esses 4 funcionam, você vai ter, muita coisa para você conseguir construir a sua aplicação. E vamos dizer assim, galera, normalmente o back-end é o que faz a mágica acontecer. Não que o front-end não seja, o front-end é super importante porque ele vai fazer a camada do usuário, ele vai entregar os dados para o usuário. Mas o back-end vai ser aquele que, depois de entregar para o usuário aquilo, é o que realmente faz as coisas acontecer. E às vezes, para facilitar, se você não quer criar uma API, eu estou meio perdido, vou dar 2 dicas para vocês. Vocês podem utilizar o Firebase,
que ele tem muita coisa, ele já é, como se diz assim, ele já tem o back-end todo pronto, você faz a comunicação através de SDKs com ele. Tem o Hasura, que você também faz comunicação através de SDK, por exemplo, no Flutter tem o SDK lá do Hasura Connect, que você faz a comunicação entre GraphQL e consegue ter esses dados. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ver que back-end, ele tem uma... Então, galera, espero que vocês tenham gostado, que vocês podem ver que back-end tem uma informação um pouquinho grande, porque até esse vídeo ficou maior, porque é realmente um setor muito importante para o sistema funcionar. Aliado, a gente tem que ter um front-end muito bem alinhado, um back-end muito bem alinhado para a gente conseguir juntar esses dois e fazer aquele sistema funcionar perfeitamente. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar aquele like e assim, compartilhe o vídeo também com aquele seu amigo que está meio perdido em que começar no desenvolvimento, porque esse aqui é um canal para incentivar você a se tornar um programador. Então, até o próximo vídeo, galerinha.